Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não são tão poucos améns, né? Parece que nós estamos perdendo aquele costume de dizer amém, né? Mas era assim quando aceitei Jesus e falava paz do Senhor, irmãos. Amém. De lá tremer. Parece que estamos deixando isso se extinguir do nosso meio, mas não pode não, irmãos. Isso é nosso. Amém. Né? Isso é nosso. Amém? Amém. Glória a Deus. Como hoje é o domingo da ressurreição de Jesus, que é algo muito importante para nós, porque é o domingo da nossa vitória, irmãos. Glória a Deus. E eu me sinto feliz nessa noite, porque obtive essa vitória em Cristo Jesus. Mas o evangelho que eu vou ler é Lucas, capítulo 24, e o verso é o de número 17. E ele lhes diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Meus queridos, o ministério de Jesus durou 3 anos e 6 meses. Nesses 3 anos e 6 meses, Jesus preparou 12 homens para que no final do seu ministério esses homens dessem prosseguimento ao trabalho que ele veio realizar. Segundo os textos da Bíblia, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, porque na sexta-feira Jesus foi crucificado para nos dar o resgate, para cumprir aquilo que Deus tinha falado através dos profetas. E como foi falado, aconteceu. Jesus foi crucificado na sexta-feira. E sabemos que Jesus tinha instruído os seus discípulos. Jesus tinha instruído aqueles que o seguiam, não só os discípulos, mas outros mais que o seguiam. Jesus tinha dito a eles que haveria necessidade dele voltar ao Pai, porque se ele não voltasse ao Pai, o Espírito Santo não poderia vir. Mas ele preparou os seus discípulos, assim como hoje, irmãos, a igreja está sendo preparada na pessoa do Espírito Santo para uma tão grande promessa. Jesus preparou os seus discípulos para aquele dia. Mas na sexta-feira, quando ele foi crucificado e foi sepultado, os seus discípulos sentiram uma grande dificuldade. Primeiro, eles perderam o seu líder, porque enquanto Jesus os liderava, os discípulos não expulsavam demônios, os discípulos não oravam pelos enfermos, os discípulos não pregavam, simplesmente só se alimentavam daquilo que Jesus dava a eles. Jesus estava preparando eles, mas sexta-feira à tarde eles se encontravam tristes, porque perderam o seu líder. Imagine você quando nós perdemos a pessoa que mais amamos, ou perdemos alguém importante, a gente se sente triste, a gente não consegue ficar alegre. Agora analisemos aquele
discípulos e a multidão que sempre acompanhou Jesus estavam tristes. E aqui no texto de Lucas 24 nos traz a história de dois dos discípulos, daqueles que seguiam Jesus, que voltavam para a sua aldeia, que regressavam para a sua aldeia. E nesse regresso, já domingo, eles voltando, eu creio que já domingo meio escuro, eles voltavam. E segundo a história, o trajeto era um trajeto perigoso, porque naquele trajeto de Jerusalém para a aldeia chamada Emaús, era um local onde os salteadores aproveitavam para saquear as pessoas que por ali passavam. E os discípulos voltavam, os discípulos iam para a sua casa, e naquela caminhada, tristes, cabisbaixo, eles conversavam, eles trocavam palavras. Oh, Xalamassuricandanaias. Que mais me chama a atenção, irmãos, que aparece uma terceira personagem naquele caminho. Do nada aparece mais um. E esse um começa a interrogar eles. O que é que vocês estão conversando? O que está acontecendo? Jesus aparece como se não soubesse de nada. O que está acontecendo? Por que estás trocando essas palavras? E por que estás tristes? E eles disseram, sem olhar para quem conversavam, diziam: você é o único que não sabe dos acontecimentos desses dias em Jerusalém? Nunca ouviu falar de Jesus, o Nazareno, aquele que curou as pessoas, aquele que abençoava as pessoas, aquele que nos entregava sermões profundos para a nossa vida? Não sabes o que tem acontecido? Mas o que aconteceu em Jerusalém? Pois bem, mataram a Jesus. E Jesus era o nosso líder. Jesus é quem nos ensinava. Jesus é quem nos alimentava. Jesus é quem nos alegrava. Jesus era quem supria todas as nossas necessidades. E nós o perdemos. E nós estamos tristes. Mas vocês não deveriam estar tristes. Ele não falou nada, ele não comentou nada. Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, mas até agora não vimos nada. Por que, irmãos, que ele disse isso? Porque o domingo terminaria 6 horas da manhã. Eles até agora não vimos nada. Ele falou alguma coisa semelhante a isso, mas não vimos nada. E ele então disse, vou interpretar, mas se ele disse, ele já falou alguma vez com vocês? Não. Prometeu alguma coisa a vocês enquanto estava em vida e deixou vocês na mão? Não. Tudo que ele falava, ele fazia, ele cumpria. Então é bom vocês ter mais confiança. Se ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria, vocês deveriam ter mais confiança no que ele falou. O que Jesus te falou, irmã? O que Jesus te falou, irmão? O que ele te prometeu? Não fica triste não. Ele vai cumprir, porque ele é Deus. Aleluia. E quando ele disse aos discípulos que ressuscitaria, ele falou como Deus. A morte jamais o deteria no sepulcro. Jamais. E nós temos prova disso, porque quando as mulheres chegaram no sepulcro, Jesus não estava mais lá. Quem abriu o sepulcro para as mulheres foram os anjos, mas para Jesus não. Jesus já tinha ressuscitado. Aleluia. A irmã cantou vindo aqui, ó, ressuscita, Senhor.
ressuscita meus sonhos. Quem sabe meus sonhos foram sepultados por alguém. Quem sabe os teus sonhos foram dizimados por alguém. Quem sabe os teus sonhos acabou no meio do caminho. Mas Jesus nessa noite Ele está falando com a sua igreja. Ele está falando conosco, irmãos. Ele ressuscitará os teus sonhos. Aleluias. Aleluia, Deus. E nisso ficou tarde. E os discípulos disseram: moça, é muito tarde, fica aqui conosco. E Jesus então entrou naquela casa. Mas a Bíblia revela que os discípulos sentiam alguma coisa. Alguma coisa batia mais forte na vida deles. Porque quando eles trouxeram o pão para oferecer ao visitante, o visitante, como era de costume Jesus fazer, segundo a história, Jesus pegou aquele pão, apresentou a Deus e partiu ao meio. Ele poderia ter partido em três, mas a história diz que ele pegou o pão, como ele fazia antes com os seus discípulos, partiu ao meio. E nesse momento Jesus desaparece. E um olha para o outro e diz: você sentiu alguma coisa? Ele diz: eu senti e havia sentido no caminho que o meu coração ardia. E o outro disse assim: você viu como ele partiu o pão? Igualzinho Jesus fazia. Sabe uma coisa? Esse homem era Jesus. Eles chegaram à conclusão: Jesus ressuscitou. Vamos voltar para Jerusalém de novo e vamos avisar os nossos irmãos que Jesus já ressuscitou, que Jesus está vivo, que Jesus falou conosco, que Jesus andou conosco. Ei, igreja, Jesus está vivo e anda conosco. Aleluia. Sabe por que eu falo isso? Porque ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo. Ele enviou. O Espírito Santo está aqui na terra, está conosco. Mas ele diz uma palavra que eu me seguro nela. Ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está com a igreja, mas a presença de Jesus também está. E Ele está aqui nesta noite para ressuscitar teus sonhos, para realizar para você aquilo que Ele prometeu. Porque estás tristes? Ai, não são tantas lutas. Jesus está te aperfeiçoando. Por que estás triste? Ai, irmão, eu estou desempregado. As coisas lá em casa não estão muito boas. Por que estás triste, irmão? Se Jesus está contigo nesta caminhada, e a Bíblia nos revela que Ele é o nosso provedor. A Bíblia diz que Ele é o nosso provedor. Se você está desempregado, é porque Ele tem algo melhor para você. Se você está passando luta, é porque Ele está te aperfeiçoando para te dar algo de bom. Se você está sofrendo, Ele disse que nós sofreríamos mesmo aqui na terra, mas Ele diz: a minha presença será convosco. E os discípulos voltam para Jerusalém. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que nós devemos voltar para o princípio, que nós devemos voltar para a palavra, que nós devemos voltar ao primeiro amor, que nós devemos voltar para os pés do Senhor Jesus. Porque o Pai tem bênçãos para você, mas é preciso voltar.
E a presença